Seja muito bem-vindo, estamos começando mais um Papo de Consultório e hoje com uma convidada especialíssima, né, de uma regionalidade nordestina dupla, que ela vai já se explicar por quê. E estamos aqui com Firmiana, que vai conversar com a gente hoje sobre o que é o consultório para ela e como ele surge, como ela entende que ele pode ser caminhado, né? Mas antes disso, seja muito bem-vinda, Firmiana, e Obrigada, fique à vontade para se apresentar para a gente. obrigada. Então, me chamo Firmiana, sou psicóloga, né, há 10 anos esse ano. Nossa, tudo isso. É, Não, quem vê essa carinha de pêssego não vê a jornada que já tem. então são 10 anos de consultório, Olha aí. completando agora, em vários ambientes diferentes, mas talvez, e aí talvez já entrando, né, nessa ideia do consultório, Uhum. carregando essa atmosfera, né, dessa construção de um consultório, né, de como é e de tudo que abrange, né, que não é só um ambiente. Uhum. Nesses 10 anos, Firmiana, como o consultório apareceu, surgiu, o que é que ele é para você hoje? Eu acho que a escolha pela clínica não foi muito racional, não. Assim, eu acho que Uhum. foi mais daquilo que eu fui encontrando afinidade, né? Assim, eu estagiei em escola e gostava muito, assim, mas eu tive muita afinidade com a clínica quando eu comecei a estudar CP Hum. e as abordagens fenomenológicas. E aí a partir daí eu escolhi fazer o estágio na clínica, né? E para mim foi assim, foi um encontro, assim, foi maravilhoso, né? E aí comecei ali no estágio, né? Aquele momento tumultuado, Uhum. assim, né? Aquele momento difícil. Mas aí quando eu terminei eu já fui Sim. para uma sala, né? Fui dividir com uma colega que terminou junto comigo, a gente montou a sala, aquela coisa legal também, né? De montar a sala e escolher tudo a expectativa, né, de como é que Sim. vai ser e tal. E também isso de dividir com um colega, né, que tem suas vantagens e desvantagens, essa coisa toda. Quais as vantagens e desvantagens que você viu? Ou que vê, Vantagens. né? Não sei Não, se é. vantagens eu acho que é a parceria, né, assim, de gente se ajudar, se fortalecer uma a outra, né, de ter essa troca, né, porque a gente acaba às vezes ficando muito solitário no consultório, né, Uhum. quando a gente está realmente sozinho, né? Acho que tive momentos em que eu estava sozinha e realmente era muito solitário, assim, mas a troca era muito positiva. E o que não era positivo é que às vezes as ideias não batiam, né? Uhum. Às vezes não, a gente pensa diferente do outro e tem coisa que não dá para abrir mão mesmo, né? Como em qualquer relação, tem coisas que a gente consegue abrir mão, certas diferenças que a gente consegue conciliar e outras não, né? Então, às vezes chega um momento em que não dá para conciliar, né? E aí, enfim, é isso, né? Uhum. Cada um. E uma coisa que me chama a atenção quando a Firmina tá falando é que, assim, a clínica, né? Escolher a clínica parece que para você já foi um, não sei se a palavra é indício, mas um farol para algum caminho. Foi assim? Eu acho que foi assim uma coisa que eu sabia que eu queria fazer e que eu queria continuar, né? Uhum. Assim, que me constitui muito no que eu sou também fora da clínica, né? Eu acho que eu não consigo me ver não sendo da clínica, assim. Eu acho difícil, né? Já teve momentos em que eu pensei nisso, em que eu pensei em fazer outra coisa, em que eu pensei em, sei lá, ir para outras áreas também, assim. Mas eu acho que eu acabo voltando, assim. Eu acho que Uhum. eu sinto falta quando eu não tô, assim. Por exemplo, quando eu fiquei de licença Sim. maternidade, né? Que eu fiquei, acho que pouco mais de 3 meses fora. Eu sentia muita falta. Sentia muita falta desse contato com as pessoas, né? Assim, dessa troca que a gente tem no Uhum. consultório. O que é que o consultório. O que é que esses contatos. Como eles te afetam? O que é que eles tocam em você? Que te faz querer sempre estar ali alimentando essa relação? Ou essas relações? Né? Eu acho que é um constante colocar a própria existência em jogo, assim, né? Uhum. Sei lá, acho que tem vezes que a gente consegue escolher não estar aberto para as Hum. coisas, né? Ou às vezes a gente não está afim de realmente se envolver com as coisas. Mas com a clínica não é muito assim, né? Assim, Hum. a gente tem que estar aberto, tem que estar disposto, tem que estar
aquilo que vão me falar ali, né, que a gente vai desenvolver num diálogo, numa Sim. conversa, aquilo com certeza vai me atingir. Mas, e justamente quando eu vejo que tem alguma coisa errada, é quando eu percebo que talvez eu não esteja tão aberta. E aí é hora de eu buscar o meu espaço, assim, da minha clínica em outro, da minha terapia, né, no caso se eu não estou aberta aqui, então eu realmente preciso de ver o que está acontecendo comigo, assim, porque é um espaço em que é um espaço, eu acho que eu sou muito eu, assim, nessa abertura com o outro, né? Então me constitui muito, assim, acho que me faz muita falta quando eu não tenho. Uhum. E realmente ver, sentir a vida através de outras vidas, né? É muito interessante, me chamou muita atenção quando a menina falou assim, a minha clínica, né? Encontrar a minha clínica. E isso me dá uma sensação de clínica muito para além de tudo que a gente conhece, mas nessa vivência do, do se conectar mesmo. Mas o quanto esse estar aberto, esse estar fechado, como é que você percebe que você está fechando, que você está aberta? Como é que você Uhum. nota a sua disponibilidade acontecendo nesses encontros? Eu noto que eu tô fechada eu não quero, Uhum. quando eu não quero atender, tem dias que isso acontece, né? E aí eu perceber essa nuance, né? Assim, eu não quero porque eu não quero estar ali, ou eu não quero porque eu tô cansada, sei lá, dormir mal, alguma coisa assim, né? Tem essa diferença, né? Porque quando é só um cansaço ou alguma Uhum. coisa assim, quando eu chego lá, acontece, né? Mas se eu tô realmente fechada e eu não quero estar ali, eu me sinto impaciente, eu me sinto Sim. eu não quero realmente estar ali, sabe? Não estou disponível para ouvir. E aí não vale a pena, não vale a pena ficar ali, né? Assim, é hora de dar um tempo de ser realmente honesto, assim, não consigo hoje, né? Assim, Como é que você lida com essa, não sei se a palavra é necessidade, né? Mas precisar estar aberto, não conseguir. E isso está ligado à sua rotina de trabalho, né? uhum. De certo modo, a sua receita, seus ganhos, perdas. Como é que é essa logística para você? Que Isso isso aí, marca muito o consultório, né? sim. Eu acho que é, é isso, né? Assim, eu acho que a gente tem que estar sempre preparado para esses momentos, né? A gente, enquanto autônomo, a gente sempre está preparado para um dia que a gente não vai poder trabalhar, né? Sim. Ou alguns dias, né? Assim, tem que ter sempre essa reserva daí, né? Mas eu acho que ainda assim é um trabalho que tem muita flexibilidade, né? E Uhum. que eu consigo remarcar para outros horários, né? Em geral, os clientes são também compreensivos, né? Assim, de precisar remarcar, ok, né? Não é uma coisa que acontece com frequência, então acho que tudo bem conseguir fazer esse jogo, assim, né? Até porque também tem os imprevistos, né? Não é só não Uhum. estar aberto, mas é também ter imprevistos, né? Assim, eu atendo em casa, né? Uhum. Então, é, Em tem as casa coisas online ou presencial? online, assim, online, mas tem a dinâmica da casa, Uhum. né? Tem as coisas que acontecem em volta, né? Tem as coisas da minha vida também, né? Que precisam, de alguma forma, se encaixar com isso. É uma questão de se encaixar ou você percebe um diálogo entre essas coisas? Tem um diálogo também, assim, né? Eu acho que como trabalhamos em casa, tanto eu quanto meu companheiro, e ele também consegue ter alguma flexibilidade, Uhum. não tanto quanto eu, mas consegue, a gente consegue fazer isso, né? Assim, se eu preciso fazer um atendimento de urgência, por exemplo, então eu consigo fazer, geralmente, né? De ele conseguir dar conta de sair, né? A gente divide o mesmo ambiente, né? Vocês não estão vendo daí, mas aqui Estamos atrás literalmente dentro de um estúdio mesclado com consultório. é E isso. tá um ambiente muito legal. Enfim, talvez tenha um making off aqui no final. Vamos ver se vai dar. Sim. Mas a gente consegue fazer esse encaixe, assim, né? Porque não é como se fosse uma coisa parte da minha vida, né? Uma coisa que faz Uhum. parte da minha vida. Então, tá ali, né? No meu horário, na minha agenda das coisas. É tudo bem, assim, fluido, eu acho. Nem sempre é o mesmo horário todo dia, mas a gente consegue fluir com isso. Uhum. E nessa perspectiva,
Fliviana. Eu tava pensando em fluir e Fliviana. Fliviana, mas tá Olha, ótimo. O quanto hoje caberia dizer que você encontrou o seu modo de estar no consultório ou ser consultório? Qual é o melhor verbo que você se aproxima dessa experiência de consultório? aí acho que é uma boa pergunta, né? Qual é o verbo? Porque eu acho que é uma coisa que meio que talvez se reflita para fora, assim, né? No ambiente, né? Assim, mas do que eu estou sendo, né? Também, assim. Eu acho que é uma coisa que eu acabo projetando no ambiente, né? Então, mas eu acho que não vai ser uma coisa que eu vou encontrar nunca, assim, né? Uhum, Um ponto fixo, né? Assim, eu acho que já foram tantos ambientes assim em que eu atendi, já foram vários consultórios uhum. e eu acho que a sensação é sempre essa, assim, por mais que eu me sinta bem nos ambientes em que Sim, eu atendo, acho que a maioria deles eu me sentia bem, mas mas chega um momento que a gente muda também, né? E aí eu acho que isso muda também uhum, no ambiente em que a gente se sente bem, né? Tem coisas que a sim. gente muda de lugar ou precisa mudar o lugar também às vezes, né? Quando você fala assim, muitos consultórios, quantos já passou? Só por curiosidade. Quantos? Aí vai ser difícil contar. Uma, Mas eu uma acho que. aproximação assim. Eu acho que seis. Seis, Seis. seis espaços, já É, entendeu? acho que sim. 6 ou 7, talvez. Tinha algum favorito, assim, ou que você gostava de algum detalhe, seja negativamente, positivamente, assim, que te marcou esses lugares? O que é que eles marcaram, né? Eu acho que tinha ambientes que eram muito acolhedores e outros não. Assim, Hum, eu acho que tinha um lá em João Pessoa que eu gostei muito, que acho que foi o último que eu atendi lá. Eu gostava muito da sala, assim, do ambiente. É engraçado porque era uma clínica de psicanálise, né? hum, E eu não sou da psicanálise. E acho que eu era a única pessoa lá que não era. Mas ao mesmo tempo era um lugar muito acolhedor, assim, era sim. um ambiente bem legal, assim, eu gostava muito. E eu acho que teve só uma época em que eu atendi sozinha, assim, né? Que eu Uhum, não dividi com ninguém e tudo assim. E eu gostava muito, a princípio, disso, assim, né? Era uma coisa que eu geria sozinha e tudo, mas eu sentia uma certa solidão, assim, né? Não tinha essa troca com ninguém e tal, apesar de que às vezes eu sublocava e tal, mas não era uma troca uhum. realmente, assim, né? E aí eu acho que era um ambiente que tinha coisas que eu gostava muito, mas também tinha coisas que eu não gostava de jeito nenhum, assim. Que era isso, assim, também, né? Você me dá a sensação, Firmina, de que ao longo desses 10 anos de consultório, de formação, você foi encontrando, não sei se a palavra é encontrando, mas se vendo nutrindo esse consultório que passa por vários espaços, que perpetua-se pelo tempo. Uhum. E hoje, como é que está essa plantinha ou essa árvore Uhum. consultório na sua vivência atual, né? O quanto Uhum. você se olha nesse ângulo, né? Sim. Eu acho que tem sempre o que crescer, o que Uhum, podar, né? Sendo uma plantinha, assim, nesse sentido. Hoje atendendo em casa, né, e só online, uhum, eu estava inclusive falando com alguém, não lembro quem, mas recentemente, assim, de como eu sentia falta de certas coisas do presencial, né, e uma coisa específica que eu sinto falta, assim, ou que eu acho muito uhum. significativo, é passar a caixinha do lenço quando o paciente chora. Ah, sim. Isso não acontece, né, no online, assim, né, Poxa, é a pessoa verdade. chora ali na sua frente e você, por mais que você tente ser acolhedora, Você faz um não tem gesto de nenhum tentar se gesto. aproximar. Não, não dá. Não tem um gesto, né? Assim como esse, por exemplo. Sabe E- o que eu pensei agora? é, Tem um entregador na porta assim, só pra entregar a caixinha. Toca a campainha. Agora vai essa hora. É. Mas é uma coisa que é isso, né? Assim, eu penso em voltar Do pro presencial. presencial, porque tem coisas que eu gosto muito do presencial, assim, né? Mas acho que eu ficaria com os dois agora, né? Assim, acho Uhum. que depois de experimentar o online em casa também, né? Tem suas praticidades. Mas queria voltar também pro presencial. Sim.
E essa coisa do lencinho e outras. Eu imagino que tem outras coisas que você também tem Sim, saudade de, né? De que o sim. presencial dá. É uma realidade que o online não consegue dar conta, isso é fato, porque, enfim, não tem. Só se inventarem outra coisa aqui para alguns anos. Mas, dentre esses detalhes, Firmina, o que mais você percebe que. Não sei se a melhor palavra é essa, mas é desafiante nessa lida com consultório, nessa vivência de consultório, Que é desafiante, né? né, para você? Aí eu acho que é burocracia. Eu acho que o mais desafiante para mim é a burocracia. Acho um saco. O que você está chamando de burocracia? Ah, é tudo papeladas e impostos e Hum, lavar e essa coisa chata, né? Eu acho chato. não, Acho não forte. tem, né? É, para mim esse é o grande desafio. Não gosto. Não, e nós psicólogos somos unidos por esse tema também, né? Porque no outro episódio que eu gravei, a colega também estava falando sobre isso, do quanto era chato Uhum, a burocracia, os impostos, ter que dar conta de recibo, nota, não uhum. sei o que lá, vai. E o quanto essas questões, você acha que elas chegam a afastar desse consultório enquanto, né, Estado? Uhum. Eu acho que é, de alguma forma sim, porque assim, por exemplo, quando eu penso em voltar para o presencial, eu penso que eu vou ter que lidar com isso. E aí eu penso qual a quantidade de tempo que eu vou ter para lidar com isso agora, né? Uhum. Na realidade, não sei se eu teria, né? Então, assim, também, né? Porque você não tem como se planejar para isso e não pensar nessa parte, né? Você precisa pensar nisso, é uma parte importante que precisa ser Sim, feita, né? Então não é só chegar lá e atender, né? Precisa ter o cuidado com o ambiente também, né? É a manutenção do ambiente, é tudo isso, né? Não é só flores. sim, jamais só essas coisas. Tem um monte de espinho também. E esses detalhes, né, que vão marcando o consultório, eles dão um ritmo, né, não só um ritmo, né, mas vão abrindo esses caminhos, né? E assim, vocês não estão vendo, né, mas estou de frente aqui para um painel de Firmiana que tem muitas artes, muitos detalhes que são interessantes para ela. E me vê aqui a provocação, Firmiana. Uhum, Assim, eu vejo que tem muitas expressões artísticas ali. uhum, É, como a arte se envolve, ou pelo menos lhe acompanha, é uhum. recurso, como é que a arte se insere Sincere, né? nessa Eu acho que experiência de consultório? sim. Eu acho que do modo que tá aqui, né, é muito assim do que diz de mim, assim, né, do ambiente, né, das coisas que eu gosto, desenhos ali do meu filho, fotos e coisas, pinturas que eu fiz, bordado, né, são as minhas coisas assim, né, mas eu acho que é também uma forma de me deixar aberta, assim, né, Hum, porque eu acho que o atendimento também tem esse caráter, né, do aberto, que é muito próximo da arte, né, do artesanato, né, de se fazer que se faz na hora, né, que não é planejado, que eu não sim, sei como é que vai ser, né, como as sessões vão ser. E, apenas vou, né? é, não, em geral eu não uso recursos assim do tipo, vamos fazer tal coisa, né, assim Uhum. de propor isso, assim, eu acho que faz muito tempo que eu não faço isso, assim. Talvez o Mas fato eles surgem como possibilidade? Né? Já sim, surgiram? já surgiu. Mas não é uma coisa que eu faça com frequência, assim, Uhum. né? Quando eu vejo que a pessoa tem abertura para isso também, né? Porque tem gente que não tem. Sim, E aí eu não vou forçar isso, né? Mas, mas quando eu vejo que a pessoa já traz isso, né? Então acontece, assim, né? De sugerir, o que você acha de tentar fazer, colocar isso no papel, sei lá, fazer um desenho, ou se a pessoa borda, fazer um bordado, ou se uhum. enfim, de acordo com aquilo que ela já me traz que é dela também, né? Assim, não é uma proposta assim do nada, né? E acho que ela chega assim, né? Mas eu acho que pensando no geral, assim, né? Eu acho que é mais nessa coisa de o próprio atendimento ser uma obra em si, né? Porque ela Sim. se abre e se fecha ali naqueles 50 minutos. E eu não sei o que vai acontecer.
Uhum. E essa experiência com esse inexistente, não, com esse inesperado. Como Uhum. é estar nesse constante assim, tô aqui, não sei o que vai vir, como é que é pra Eu você acho tá? ótimo. Eu acho ótimo. Eu acho que seria muito difícil para mim trabalhar com coisas muito previsíveis, assim. Eu acho que eu Uhum. ficaria muito entediada. E eu acho ótimo, assim. É, é claro que tem muita repetição também, né, no consultório. Existe muita repetição também. Mas é uma repetição que é diferente. Uma repetição diferente. Você não, você se sente se repetindo? Eu também, né? Mas há temáticas, né, que os pacientes repetem, Sim. né? Então, assim, é a mesma história, né? A história de vida de cada um, né? Então, tem coisas que a gente repete sempre, né? Sobre nós mesmos, assim, né? E é o modo de falar da gente, né? No caso, o cliente falando dele, ele vai repetir várias vezes a mesma coisa, né? E às vezes, quando tá uma coisa ali muito difícil de elaborar, vai repetir mais ainda, Uhum. né? Então, assim, nem sempre é tudo tão novo assim, né? A gente, de alguma forma, não tem como não ter expectativa, então a gente pensa assim, ah, hoje eu vou atender fulano, ele deve trazer tal história, né? Uhum. Porque às vezes tem uma certa linearidade ali, né? Mas isso não é certeza, né? Às Sim, vezes aconteceu uma coisa absurda na vida dele totalmente diferente. e mudou tudo. E aí, o que você faz com isso, né? Aí não dá para estar ali preparado para aplicar um É, teste, porque, não vamos pintar, vamos não sei o quer quê, né? dizer, é o que faço, né? Tudo bem, mas para mim seria estranho se não acolher essa novidade, né? Uhum. E não ir junto com ela também. E essas novidades, elas são tão proporcionais ao. Não sei se é o momento é a palavra, né? Mas são proporcionais à vivência da pessoa que chega, né? Porque você falando agora me lembrou de uma situação de uma cliente que trouxe um grande movimento, assim, uma reviravolta, porque ela conseguiu pregar um botão na camisa. Olha só. E assim, foi incrível a sessão, né? Uhum. Porque de início eu fiquei, como assim? Eu fiquei assim, botão, fulana? Me Uhum. explica um pouco mais como é que foi. E quando ela contextualizou, Sim. aí sim foi o botão mais certeiro da vida dela, né? Sim. Porque possibilitou pensar questões de profundidade, né? Porque, tipo, pôr um botão parece muito superficial, né? Mas para ela foi de um nível de profundidade gigantesco. Sim. E tem essa característica, Firmina, que o consultório, ele, pelo menos para mim, Uhum. ele é um multiverso, né? Assim, Sim. aquele mesmo assunto se dá hoje, na próxima sessão se dá também, mas de um outro ângulo, numa outra experiência. Não sei você, mas eu me sinto muitas vezes totalmente inabilitado a estar com aquela pessoa em alguns momentos, porque não porque tecnicamente não há recursos, mas porque é tão da pessoa que Uhum. parece que é até uma violação eu estar junto com ela naquele momento, naquele conteúdo tão delicado, tão sensível, que de fato eu não vou ter referências pessoais, técnicas, porque não é a minha vida, não sou eu, Sim. é o outro. Uhum. Né? E aí eu me sinto totalmente esquisito Uhum. em estar com ela naquele lugar, porque é tanta intimidade em alguns momentos que eu fico, gente, é o que ela tá me contando. Uhum. Né? E isso me dá um arrepio na espinha muitas vezes, Sim. e aí em mim vem esse exercício de sustentar esse lugar de presença, esse compartilhamento. Né? Como é que é para você, Sim. né? Assim, não passar exatamente por esse lugar, mas eu entendo que você também se aproxima desses lugares. Sim. Tem uma certa estranheza, né, que a gente precisa sustentar em certos Uhum, momentos, assim, né? E é difícil, né? Não é fácil não, assim, tem momentos em que e aí a gente precisa ter os recursos para isso, né? Fazer a nossa supervisão quando for necessário, uhum, né? Eu acho que é importantíssimo, assim. Nesses 10 anos, eu passei muito tempo sem fazer supervisão, né? E não sentia necessidade, sim. de fato. Mas chegou um momento em que me apareceram certos casos em que eu me vi completamente nesse lugar de estranheza, de me sentir encurralada, assim, de o que eu vou fazer aqui, né? Assim, e aí é a hora, né, de volta Uhum, para supervisão, fazer terapia quando percebe também que é alguma coisa que me incomoda para além de questões
é, técnicas mesmo, Sim. né? Assim, o que é que eu posso fazer com isso, ou quais recursos eu tenho para lidar com isso, né? Ouvir uma outra visão também sobre isso, né? Ouvir uma visão. Tá Ouvir um ótimo. outro ponto de vista, né? Sobre aquilo, né, que está acontecendo ali, né? Uhum. Assim, ter um outro apoio, assim, né, para pensar de outro modo, né? Sou eu que não estou conseguindo lidar com isso, é, ou o que essa pessoa está trazendo talvez seja realmente demais para esse espaço, né? Uhum. Assim, porque acontece também, né? De ser uma coisa em que eu realmente não vou dar conta, né? Assim, se a pessoa já aconteceu, por exemplo, de a pessoa vir com uma demanda que eu não poderia lidar, Uhum. porque realmente não daria para aquilo que é a minha fundamentação, né? Assim, digo, uma demanda em que eu atuasse como um coach. Hum, Eu não tenho ferramentas para isso e eu não atuo dessa forma sim. e não acredito que seja o ponto, assim, sabe? Ok, você pode procurar isso, né? Assim, Mas não há comigo, né? controvérsias, mas eu não faço isso. Então, assim, não cabe. No meu consultório, isso não cabe. Então, eu preciso ter a clareza de, bom, se essa demanda, se a demanda, depois de analisada, é essa mesma, Uhum. então é preciso que você procure isso no ambiente que isso caiba, né? Sim. Que não é aqui. Pronto. Porque isso tem muito de delimitar o consultório, né? Sim, Da mesma forma que eu digo, meu consultório é na rua tal, no bairro tal, na casa tal, a prática de consultório também precisa desse limite, né? sim. Encontrar esses seus limites, Miana, como você percebeu que eles, assim, eles foram se dando, você precisou pensar ativamente para que eles fossem delimitados? Como foi? Eu acho que a gente vai um pouco aprendendo, assim, Uhum. né? A identificar, porque a princípio parece que a gente precisa aceitar tudo e qualquer demanda, né? Aceitar Assim, tudo, né? e não dá, assim, não é real, né? Não é real e não é saudável também, né? Assim, chega momentos em que você precisa reconhecer que talvez certos atendimentos não caibam mais, né? Às vezes você acompanhou uma pessoa por muito tempo, mas naquele momento não dá mais também, né? Então, assim, nem sempre é fácil, assim, né? Tive uma pessoa que eu acompanhei por muito tempo e depois eu entendi que a dinâmica que começou a acontecer a partir de depois desse tempo não dava mais para mim. E assim, e esse foi um caso específico em que foi difícil para mim de colocar um limite e dizer eu não posso mais. Mas, mas eu precisava fazer, porque não era mais bom para mim nem para outra pessoa também, né? Sim. Assim, porque era um ambiente que era para ser terapêutico e se ele não está sendo, então Uhum. não cabe. É uma sensibilidade que tanto a sua fala me faz pensar, como eu também tenho notado na minha prática, que vai ficando. Não, a palavra não é mais fácil, né? Mas nós vamos ficando mais sensíveis ao que está acontecendo à nossa volta, Uhum, literalmente falando e metaforicamente falando. uhum. Né? Caberia dizer, Firmina, que essa sensibilidade que é o consultório em si. Eu acho que também, né? Assim, eu acho que é uma sensibilidade que faz parte de um consultório que começa a estar mais bem delimitado, né? Porque eu acho que o consultório é uma atmosfera, assim, né? Então tem muitas outras coisas, né? Assim, tem o jeito que eu me porto, né? Tem o jeito que eu consigo acolher ou não, né? E aí se coloca isso, né? Dos limites ou dessa sensibilidade do que realmente eu consigo perceber, né? Do que está acontecendo nos atendimentos ou do que me chega, né? Às vezes não chega nem ao atendimento, né? Mas só nesse contato inicial, às vezes também você já Uhum. percebe muita coisa, né? Assim, de como a pessoa chega, de como ela se apresenta, de como ela pergunta, chega e pergunta, e aí, quanto é a sessão? Antes de dizer o próprio nome ou coisas desse tipo. Sim, diz muito. Né? O atendimento começa antes mesmo do É, atendimento, né? sim. Mas é uma coisa do
às vezes é dessa ansiedade, né? De tá chegando e tal. Mas, enfim, a gente vai percebendo, assim, né? E colhendo. E nessa o consultório enquanto atmosfera, Jimena, o que é que você acha interessante essa atmosfera cultivar ou possibilitar crescer, né? Sim, eu acho que eu cultivo de realmente um lugar em que eu, enquanto terapeuta, consiga me sentir bem para fazer o que eu preciso fazer. Né? A princípio é isso. Porque a partir daí é que eu vou conseguir acolher as pessoas. Uhum. Né? Então, assim, eu acho que o que é preciso cultivar é esse ambiente em que eu queira estar, em que eu queira realmente ficar esse tempo, né? Em que eu me sinta bem, acolhida, para poder acolher outra pessoa. Então, acho que o que é preciso cultivar é realmente isso, assim, a, a princípio, né? Uhum. Tem algum adubo especial para isso? Olha, eu acho que eu gosto muito dessa coisa de organizar o meu espaço. E isso Sim, não quer dizer que o meu espaço está sempre exato. organizado. Sim. Então, se você chegou, eu arrumei. Tava uma zona aqui, com papel por todo lado. Mas isso não quer dizer que exatamente que está desorganizado, né? Quer dizer que eu estava usando. Eu estava usando, então tinha coisas abertas, tinha Sim. papéis abertos, né? Minhas anotações estavam abertas aqui, meus lápis estavam aqui em cima da mesa. Então eu juntei, né? Mas isso não quer dizer que estava bagunçado, né? Para mim ainda era agradável porque ao chegar eu sabia que aquilo ali Uhum. era o meu lugar, né? Então eu acho que esse sentir que é o meu lugar, que tem as minhas coisas, né? Como você falou, as minhas coisas que falam de mim, os livros que eu quero ler agora, artes aqui, uma arte de um cliente. Né? Então, é um ambiente que eu chego e falo, esse ambiente é meu. É o Né? seu consultório. É meu consultório. E aí eu gosto de estar nesse lugar e eu me sinto bem para receber as pessoas nesse lugar. Uhum. E aí eu acho que. E você falando me dá uma ideia de um cultivo do terapeuta que sou, né? Sim. Enquanto consultório, enquanto atmosfera, né? Eu, enquanto cultivo desse lugar, preciso sentir que tenho raízes, adubo suficiente, né? Porque essa questão da organização, eu compartilho muito com o Firmino, acho que todo mundo, não sei se você é psicólogo ou até cliente que utiliza consultórios, né, que se faz terapia, gosta de fazer uma organização prévia, nem que seja só assim, pegar aquela, não, gosto dessa almofada e bota aqui, né? Eu tenho clientes que, tipo, se apegam não, seguram a mesma almofada sempre, Sim. né, que diz dele, mas também diz da sua organização no consultório, É. né, como senta no sofá, se vai pra poltrona, enfim. E tal como feminino, eu também faço essa questão de organizar. Né? Quando eu estou no consultório presencial, eu sempre faço o mesmo rito, né? Mexo nos mesmos lugares, que tipo, cada é um consultório compartilhado, então o colega que atendeu antes deixou do jeito dele. Eu vou lá e deixo do meu, e faço, e vou. E isso causa um enraizar, estou presente, né? Que aí Sim. volta a fazer a questão da presença como para além disso daqui, eu estou próximo de Firmino, estou presente com Firmino, né? Mas é desse nó relacional, né? Desse nó que Sim. envolve, mas que nem a rocha nem frouxa, faz as duas coisas ao mesmo tempo. Faz Eu acho sentido? que nessa modalidade tem uma coisa que é diferente, assim, né? Porque isso que eu estou vendo aqui, os meus clientes não veem, né? Porque eles veem essa janela aqui, desse lado. E o que está ali atrás, eles não veem, quem vê sou eu, né? Então é uma ambientação para mim, né? Sim. Que eu acho tão importante quanto, né? Porque às vezes a gente se preocupa tanto em arrumar para o outro, que Sim, é o fundo, o né? fundo, né? O bendito fundo, né? Depois da pandemia, essa coisa do fundo virou moda, né? De botar estante falsa e lá vai. Escolher os quadros, prateleiras, né? É, Até mas preencher uma parede vazia que antes era uma parede vazia, depois virou um sim. lugar de alguma coisa, né? Só botar alguma coisa atrás, né? Assim, faz parte também, né? É interessante essa coisa. A gente tem essa coisa, né? De arrumar a casa para receber as visitas, né? E eu acho que o consultório também tem isso, né? Sim. Mas no online também tem essa particularidade, né? De ter uma parte aqui que ninguém tá vendo, só eu, né? E, e é tão importante quanto, assim, porque me faz me sentir bem. Né? Sim. E Viviana, caminhando para um final já do nosso papo aqui, como é que você finalizaria esse episódio e deixando sua mensagem sobre o que é consultório para você?
Bom, eu acho que o que mais representa para mim essa ideia é realmente uma atmosfera, assim, né? Porque não importa se eu estou aqui ou se eu estou em outro lugar, assim, importa, de alguma forma. Mas assim, mas eu consigo atender em outro lugar, né? E eu acho que não é uma coisa completamente estranha, assim, né? Porque de alguma forma eu levo comigo, né? Assim, tá comigo o consultório. Então, aonde eu for, eu vou tentar talvez organizar a minha maneira, colocar o relógio ali onde eu possa ver, colocar o lencinho aqui, a mão para fazer esse gesto. Mas é, mas é uma coisa que a gente vai, de alguma forma, também desenvolvendo, né? Assim, no estar com o outro, no entender daquilo que faz a gente se sentir bem ou não, né? Como é que a gente gosta de estar nesse espaço, né? O que é que faz a gente realmente se sentir nessa abertura, né, com o outro. Então, eu acho que o que mais representa um consultório para mim é a palavra atmosfera. Atmosfera. Muito bom. Então, nessa atmosfera, nós estamos chegando ao final, né? Quero mais uma vez agradecer a Firmiana pela disponibilidade da sua casa, do seu consultório e dela também, que, enfim, temos uma parceria já muito interessante. Se você não ouviu meu podcast ainda, tem um episódio com Firmiana, muito legal. Né? Tá aqui vai ter vários links aqui embaixo na legenda. Um deles é do podcast. Procure lá o episódio com Firmiana. E Firmiana, deixe seus contatos, as pessoas podem te encontrar e, quem sabe, trocar mais figurinhas com você. Sim, muito obrigada também, né, por esse convite mais uma vez, né? É sempre bom trocar com você, né, e estar nesses espaços também, né? Você vem sempre com muita criatividade, né? E traz uma novidade, né? Assim, dá uma mexida, né, na coisa, assim, é muito bom. É o meu modo de passear pelo consultório. Sim, bem inventivo. Sim. Eu acho que até no Vivente lá, né? Assim, tem muito essa cara de novidade, assim, né? Tem sempre uma coisa nova. Assim, sempre que eu chegava lá, eu via que sempre tinha uma coisinha diferente, sempre tinha uma coisinha nova, assim. Uma mudança, mesmo que pequena, mas que muda, né? A atmosfera do ambiente. E, bom, então, deixar meus contatos, né? Firmiana Guimarães, e aí vocês me acham talvez no Instagram só, né? Não sou muito participativa, mas estou lá. Não se preocupe que vai estar na legenda aqui o link do Instagram dela, você vai encontrá-la assim. Não, mas eu respondo mensagens, né? Eu não sou muito de postar essas coisas, mas eu respondo. Ela tá na atmosfera, gente. Você tá ali. É só chegar junto que ela vê. Então, terminamos por aqui, Firmina. Muito obrigado. E você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua presença, por partilhar com a gente dessa atmosfera. E nos encontramos no próximo Papo de Consultório. Comente, compartilhe, deixe seu like, compartilhe com aqueles que você acha que vai ser interessante pensar um pouco sobre o consultório. Né? Fiquem bem, até o próximo Papo de Consultório. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hello, minha gente! Estamos aqui no consultório de Firmiana e como comentamos no episódio, né, a ambiência dela é muito particular. Então, assim, ela concordou e vamos fazer aqui um pequeno tour, um pequeno making-off sobre como é esse espaço que é a atmosfera, que cultiva e que traz tudo isso que ela comentou. Né? Vamos aqui a consultora. Sim, aqui é onde eu atendo, né, no caso. Fica aqui meu computador, né, e aqui tem esse painel aqui atrás, né, meus livros, algumas coisinhas aqui essa mochila é minha, tá? Não é dela, não. Mochila de Alisson, minhas coisas de aquarela ali, né? Essas artes são suas? As aquarelas, menina? Essas duas são. Eu tava tentando fazer alguma coisa. Ali, uma pintura que eu fiz com meu filho. Fotos, né? E aí desse lado de cá fica a parte compartilhada que ela compartilhou, de parceiro do dela. meu companheiro. Tá, aqui é a janela que o pessoal vê. Janela. Sim. Né? E temos aqui uns quadrinhos que compõem essa decoração. Né? Papo de consultório finalizado, making off. Até a próxima. Tchau, tchau.